noite, Oxalá nos abençoe. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz. Estamos aí de volta com o nosso plantão de dúvidas sobre a Umbanda e diversos assuntos. Espiritismo, apometria, corpos sutis, tudo mais aí que toque a nossa sagrada Umbanda como Luz, Lei Divina. Então vamos lá, dando continuidade aqui nesse vídeo de hoje, questão da lei, da oitava lei apométrica. Então nós já fizemos a leitura da oitava lei apométrica, que é a lei do ajustamento da sintonia vibratória, né, no vídeo anterior. Então vamos para a questão aqui que foi enviada. Uma forma mais dinâmica de explicar essa lei, até dentro do que é usado na Umbanda, é a puxada. Está fazendo a pergunta se é a puxada. Onde o médium sintoniza com o irmão necessitado, ou são situações divergentes? Muito interessante. Exatamente. Inclusive, a puxada é um trabalho que acontece dentro dessa oitava lei, que é a lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos. Por quê? Olha que interessante. Para que o médium consiga, para que a espiritualidade acople esse espírito sofredor, esse obsessor no médium, o médium tem que baixar muita vibração. É por isso que o médium começa a sentir um pouco que o espírito sente, ao mesmo tempo ele só sente porque ele baixou a vibração um pouco. E no momento que ele começa a sentir, a vibração dele baixa mais um pouquinho para esse espírito conseguir acoplar mais perfeitamente. E ali a experiência se dá melhor da forma possível. E o que eu digo experiência? Em nível de tratamento e de doutrinação. Então é muito interessante que ao mesmo tempo que o médium é levado para a realidade que o espírito está vivenciando, de dor, de sofrimento. Então, assim, se o espírito morreu queimado, por exemplo, gente, ó, se cair... Então vamos lá, gente, continuando nessa questão aqui, aí eu entro também nessa questão aí do choque anímico, que é o que você falou. Então, realmente, essa oitava lei, a lei do ajustamento de sintonia vibratória, tem muito a ver com essa questão da puxada, né? É um exemplo também que a gente pode utilizar, porque, de fato, como eu estava falando, na hora da puxada, o médium tem que baixar um pouquinho a vibração, né? Aí o espírito é feito o acoplamento pela espiritualidade ali no espírito, então o médium passa a viver muito da realidade mental e emocional do espírito que está ali. E o que acontece? Vocês podem perceber que durante a doutrinação, em alguns momentos eu pego e eu chamo o médium pelo nome e eu peço para o médium começar a pulsar sobre a mente do obsessor, do espírito que está ali na puxada, a verdade dele. Porque esse é o princípio da doutrinação. Então, num primeiro momento, a gente tem que dar um tempo. Não é assim, gente. Vamos supor, o médium fez a puxada, eu já começo a pedir para o médium projetar as verdades, a mente dele, a paz, a harmonia, me ajudar no tratamento e na doutrinação do espírito. Não. Tem que dar um tempo para o espírito. Sabe aquela pessoa que precisa chorar, precisa botar para fora? Quando é autorizado uma puxada, a gente tem que dar um tempo, primeiro, para que o espírito consiga colocar um pouquinho para fora da dor dele, do sentimento, daquilo tudo que em nível perispiritual, por ele não ter um corpo físico, não podia ser drenado. Esse é um princípio da puxada, para que a gente consiga, a gente empresta o nosso corpo para ajudar a curar esse irmão. E também dá um choque de realidade, que a gente pode chamar de certa forma, que é nesse ponto, como um choque anímico. Então, assim, existem vários tipos de choque anímico e vários níveis de choque anímico. O médium, ele recebe um choque anímico quando ele incorpora um espírito nessa densidade. É um choque muito grande. Existe aquele choque anímico. Gente, o que é choque anímico? É a minha própria alma pulsando energia em mim. Né? O choque anímico, o alto, né? O alto choque anímico, por assim dizer. Então, o que acontece? Vamos supor que eu tive uma incorporação muito difícil, e aí eu pego e falo para vocês assim, vocês estão ali, fizeram uma puxada, não consegue desacoplar, aí fica ainda meio tonto, meio conectado ali. Às vezes isso acontece até com um guia nosso, né? Então, assim, às vezes é necessário dar um choque anímico, que é mais ou menos um pulsar da sua alma, das suas frequências vibratórias, que é para desacoplar o que está acoplado. Seja bom ou seja ruim. Por que eu digo seja bom ou seja ruim? Porque às vezes com guia, principalmente médico que está desenvolvendo, quando está firmando com o guia, meio que o guia tá e não tá acoplado e não tá.
Aí quando o trabalho é encerrado, mas o médium ainda continua vibrando, porque na verdade o guia já desacoplou. Mas é o próprio médium que ainda mentalmente continua acoplado ali com o guia. Então é preciso que ele dê um choque anímico para ele mesmo desfazer esse acoplamento. Então tem vários níveis, vários tipos de choque anímico. Então assim, o que acontece? Neste momento fez a puxada, o médium tem que dar um tempo, o doutrinador tem que dar um tempo para o espírito, para que aquele processo se conclua, assim como eu falo com o ciclo da emoção, o ciclo do pensamento, depois chega o momento de entrar com a doutrinação. Aí eu pego e peço para o médium. Vamos pegar um exemplo aqui, Luísa. Traga esse irmão agora para a sua realidade. Pulsa seu chakra cardíaco, projete sobre ele a sua paz, o seu esclarecimento. Então a gente tá entendendo que a gente começa a mudar a frequência, a gente eleva a nossa frequência para botar ele agora na nossa frequência. Porque no primeiro momento nós fomos colocados na frequência dele, para ele poder ser acoplado e se apresentar. Agora nós vamos colocar ele na nossa frequência, porque aí já é o início do tratamento mais profundo. Né? Porque o tratamento, antes dele ser acoplado na gente, já começou o tratamento. Então, assim, tem muito a ver com essa oitava lei. O exemplo foi muito bem colocado. Lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium, ou mesmo entre espíritos desencarnados. Isso também é feito para acoplar uma PM no médium, para acoplar uma sub no médium, para acoplar um obsessor no médium, para dar passividade a gente tratar. Entendeu? Então tudo isso está realmente ligado a essa oitava lei. Dando continuidade aqui. Então a próxima pergunta é sobre a nona lei. Então vamos ler primeiro aqui a nona lei, bem como o enunciado dela. A nona lei apométrica, lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. Essa é uma das leis mais sérias no sentido de que a gente tem que saber utilizar e tem que ter conhecimento e usar da forma correta para não criar nenhum trauma, né? Então essa nona lei apométrica, lei dos deslocamentos de um espírito no espaço e no tempo, enunciado é o seguinte: se ordenarmos a um espírito incorporado a volta a determinada época do passado, acompanhando-a de emissão de pulsos energéticos através de contagem, o espírito retorna no tempo à época do passado que lhe foi determinada. É interessante a gente analisar, como eu falei, essa é uma das leis onde a gente percebe a maior participação da espiritualidade, dos mentores do trabalho, de nos orientar até onde vai, como onde vai, às vezes projeta na mente do doutrinador e do próprio médium até as situações que aconteceram naquele momento lá no tempo, para poder situar o médium com aquela PM ou com aquele obsessor e assim o tratamento também da melhor forma possível. Então é muito comum que o próprio médium, ali já acoplado com essa PM, sintonizada a PM ou obsessor, ele relate acontecimentos, carros antigos, roupas antigas, uma língua diferente, é muito comum, né? Então, essa lei do deslocamento no tempo e no espaço, gente, e vou dizer mais, tá? Inclusive isso já é cientificamente dito. Tempo e espaço é uma só dimensão. A gente separa, mas tempo e espaço é a mesma coisa. Só que é mais ou menos o exemplo desse que a gente usa. A gente divide entre tempo e espaço, que para nós que estamos muito limitado, a gente entende melhor. Mas a física, dependendo do... Não vou nem falar da física quântica, não. Mas dependendo do nível de estudo da profundidade da física, ela já trata o tempo e espaço com uma só dimensão, não duas. Isso aí fica só como um plus a mais aqui para vocês entenderem um pouquinho da física. Então vamos para a pergunta aqui enviada sobre a nona lei. No vídeo foi falado que é possível aplicar a nona lei da apometria, levar os magos trevosos ao passado e então desfazer a iniciação dos mesmos nas trevas. Tendo em vista que essa lei se dá no campo mental do mesmo, se é que compreendi da forma correta, é realmente possível desfazer essa iniciação? Se sim, como? É acessado realmente o mago negro ou algum de seus discípulos? Ou somente será possível observar como se deu esse magismo e então os espíritos de luz encontram acesso para desfazer o mesmo? E a 12ª lei, como se aplica nesse caso? Eita, então vamos lá. São várias perguntas. Eu gosto assim. Vamos por partes. A nona lei da apometria, levar os magos trevosos ao passado e então desfazer a iniciação dos mesmos nas trevas. Aí pergunta aqui, primeira perguntinha. É realmente possível desfazer essa iniciação?
Gente, é possível. Na verdade, as iniciações espirituais, aquelas antigas ou as iniciações espirituais que não são da luz, ela sempre traz mais um. Ela é feita por meio de vários pactos. Então o que acontece? Quando eu faço um pacto diante de uma lei daquele templo, daquele mago, daquele professor, daquele mestre que eu chamava de mestre, eu, eu, eu entro num processo de me sentir devedor a ele. E o que é interessante? Quando a gente usa a mesma lei no tempo, do tempo e do espaço, que é essa nona lei apométrica, para a gente voltar naquele período que a pessoa fez a iniciação, ou que o mago, qualquer um passou por iniciação, é mais para que essa pessoa entenda o que é o ontem, o que foi o passado, o que foi agora, o que ela fez no passado, que hoje ela pode mudar completamente, bem como quando a gente leva ela para lá, a gente consegue ela colocar no ambiente, onde naquele ambiente ali é como se a gente fizesse a desconexão dela com aquela realidade. Então, assim, como eu estava falando, todo o processo de iniciação que é feito por meio de pacto, ele existe uma autoculpa da pessoa, um remorso. Então não é que aquela iniciação ainda tem poder sobre a pessoa. O que tem poder sobre a pessoa é a crença dela de que se ela sair daquele caminho, ela vai responder diante daquele mestre, diante daquela iniciação. Hoje em dia ainda existe isso, gente. Existem religiões que fazem iniciações, aí pegar assim, no sentido maléfico, né? Eu tô falando dessas seitas malignas que fazem pacto aí com Satanás, com entidades trevosas, tá? E o que vocês entendem que assim, por que a pessoa não consegue se libertar? Porque quando ela faz o pacto, ela se põe a serviço dessas entidades. Quando a entidade vem cobrar, ela se sente devedora. E por ela se sentir devedora, ela não consegue sair desse ciclo. Por isso é que precisa o auto-perdão. É por isso que a gente precisa levar esse mago ou essa entidade naquele tempo lá atrás e por meio da doutrinação explicar que aquilo foi uma coisa há séculos atrás, que quando aquele pacto foi feito, foi sobre uma base de conhecimento, que hoje não seria feito, que ela precisa se perdoar. Isso tudo é o doutrinador que vai orientando. O que está lá atrás, Deus te deu uma nova vida exatamente para você recomeçar, entendeu? Nós vamos utilizando as leis e vamos utilizando as verdades. Para que esse espírito entenda que o que ele fez há milênios atrás não pode mais definir o que é a vida dele hoje. Entendeu? Que a única coisa que define é porque ele ainda acredita que aquilo tem poder sobre ele. Então a gente vai levar ele lá e vai trazer ele de volta no tempo com esses novos registros. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente leva esse espírito lá atrás para ressignificar essa iniciação. E quando a gente ressignifica aquela experiência ou aquela iniciação, a gente desfaz esse vínculo de autoculpa, de medo, de sentir devedor diante daquele mestre. Aí o que acontece? A pessoa se liberta e aquele mestre que fez a iniciação, se estiver cobrando, se estiver obsediando, ele vai resolver diante da lei. Lembra que eu falei que o problema nosso kármico primeiro é diante da lei e depois com os outros? Então, a partir do momento que eu me perdoei, que eu entendi que aquilo eu fiz lá atrás, mas hoje eu não faria mais, e eu quero seguir meu caminho, ou seja, quem está me cobrando, porque qual é o problema dessa iniciação? É que geralmente os mestres iniciadores, eles vêm cobrar. Eu sou o seu mestre, eu mando em você, você me deve, entendeu? Existe esse princípio. Então, a partir do momento que eu falo, não, você não é mais meu mestre, eu fiz aquilo, eu aceitei aquilo numa época onde eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, eu quero seguir o meu caminho, ou seja, a gente vai se desfazendo. Então, esse processo de levar no tempo e espaço, diante dessa nona lei, é sim possível a gente desfazer as iniciações. E eu vou dizer para vocês, tá, que diante da lei, a própria reencarnação, ela automaticamente já desfaz tudo que a gente fez nas vidas anteriores, desde que não haja culpa e remorso da nossa parte. A partir do momento que há culpa e remorso da nossa parte, a gente continua preso àquilo, porque aquilo para a gente é uma verdade. Então eu me sinto devedor, entende? Então é tudo baseado numa crença, o nosso sistema de crença, de culpa e de remorso. Então é aquela história, quando a gente faz alguma coisa ruim para alguém, a nossa consciência nos cobra.
Quando a gente tem certeza que a gente não fez por mal, a nossa consciência não nos cobra. Entendeu? Porque a gente não fez por mal. Caso tenha sido um acidente, alguma coisa assim, a gente se perdoa, a gente compreende e a pessoa vai resolver diante da lei. Então é possível sim. Agora eu só colocaria entre aspas a questão dos magos negros. Porque há quem questione, e eu concordo com isso, da nossa capacidade de, por exemplo, imagine nós como médios a gente incorporar um mago negro. Gente, o mago negro, com todo o conhecimento que ele tem de muitas leis de força, dificilmente o médium vai ter condição de lidar com aquela força. Então, de duas uma, ou a espiritualidade faz todo um trabalho com aquele mago negro para quase imobilizar ele, para acoplar ele no médium, para que o médium não sofra tanto, ou então não vai haver condição de tratar esse mago negro. Vocês estão entendendo? Porque o mago negro tem muito mais força do que a gente, convenhamos, gente. Convenhamos, a gente ainda é muito falho, a gente tem muitas debilidades, muitas fraquezas. Um mago que vive há milênios conhecendo lei, burlando lei, se ele incorporar na gente, ele vai fazer a gente de fantoche. Por isso a gente tem toda a proteção espiritual, porque a espiritualidade vai conter esse mago ao máximo, permitir o acoplamento no nível que a saúde do médium mental, emocional e física seja preservada para começar a fazer esse tratamento. Entendeu? Então tudo é muito bem delineado. Mas continuemos aqui respondendo. Então é possível? É possível sim fazer essa iniciação ou qualquer coisa que tenha acontecido. Na verdade, a gente não desfaz, a gente ressignifica. A gente traz esse espírito, a gente leva ele no passado, dá um choque de realidade, traz ele para o presente com aquela experiência ressignificada. Então ele começa a olhar diante de novas percepções, de novas perspectivas, de novos ensinamentos, de novas verdades. Então ele começa a desconstruir aquilo que estava no passado, ressignificar isso, e ele começa também a se desvincular, se desidentificar. Tá? É o princípio dessa lei de refração no tempo e espaço. Então tá, então existe sim. Então eu já falei que é possível e já falei como é feito. É acessado realmente o mago negro ou algum de seus discípulos? Aí eu também falei, né? Às vezes pode ser o mago, mas se o mago for contido, mas geralmente 90% são os enviados. Porque, gente, os magos negros, os espíritos, os chefões, eles não se apresentam. Eles mandam os delegados deles, entendeu? Porque eles não vão correr o risco. Eles sabem que eles estão lidando com hierarquias espirituais muito elevadas, com espírito de muita luz, com uma egrégora, uma hierarquia ali da casa muito bem preparada. Eles sabem que estão lidando com os mensageiros do Pai Cristo Oxalá. Então eles não vão se colocar. É mais ou menos aquela história, que o general ele não vai para a guerra. Ele não fica na linha de frente. Ele manda os soldados. Ele fica no castelo dele, ele fica no palácio dele, ele fica lá no país dele, entendeu? De origem, só mandando e desmandando, porque ele não vai colocar a vida dele em risco. Né? Os seres do mal, eles trabalham dessa forma. Eles não se colocam em risco. Então, assim, até para um mago negro desse ser trazido para o ambiente, tem todo um trabalho da espiritualidade utilizar as leis a favor daquele irmão que está em trevas ali, em sombras, né? Então, é acessado realmente o mago negro ou alguns de seus discípulos? Ou somente será possível observar como se deu esse magismo e então os espíritos de luz encontram acesso para desfazer o mesmo? De fato, quem faz todo o automagismo são sempre os nossos os guias, os espíritos de luz, né, gente? A gente fica ali meio que dando um aparato e ajudando ali. Nós somos os técnicos de enfermagem, ou no máximo os enfermeiros. Os verdadeiros médicos é a espiritualidade aí. E aí fala da 12ª lei, como se aplica nesse caso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir essa pergunta aqui, e quando chegar lá na 12ª lei, a gente entra nessa questão, ok?